Constituição de 88 trouxe entre seus artigos o direito de acesso universal e integral à saúde, incluindo assistência farmacêutica. Com isso, muitos pacientes passaram a solicitar aos governos municipais, estaduais e até mesmo à União remédios novos para doenças específicas e de tratamento prolongado, como câncer, esclerose múltipla e doenças crônicas. Geralmente estes medicamentos são de alto custo, mas esta não é a principal questão. O fato é que muitas marcas e novas drogas não constam na lista do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por isso, pacientes em todo o país têm recorrido ao Poder Judiciário. A partir daí, passa a ser do magistrado a responsabilidade de decidir se um estado ou a prefeitura deve fornecer o medicamento solicitado na ação judicial. Segundo o coordenador dos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgar este tipo de ação é muito delicado, já que o que prevalece é o direito à vida. É muito difícil porque se trata do elemento vida que está em jogo, né? Então para o magistrado fica muito difícil decidir sem ter uma melhor condição de avaliação técnica em relação àquele pedido que está sendo formulado. Então, para o juiz é difícil negar, às vezes, uma situação de um pedido emergencial de medicamentos sem maiores subsídios técnicos que lhe indiquem que talvez aquele medicamento não seja a melhor estratégia ou que aquele medicamento, na verdade, já é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Segundo a diretora de assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, um programa conjunto entre a Secretaria e o Ministério da Saúde forneceu em 2010 medicamentos de alto custo para mais de 76 mil pacientes, com um orçamento de 156 milhões de reais. Já o valor utilizado pelo Estado com demandas judiciais em 2010 foi de 93 milhões de reais, isso para atender 8.300 pacientes. Para o Estado, não se trata de uma queda de braços. A maior preocupação é com o paciente, mas é inegável que o alto e crescente número de decisões judiciais desorganiza o planejamento e as finanças da Secretaria. A preocupação maior não é com o gasto, não é com o valor financeiro que está envolvido, né? Claro que numa lógica de que essas demandas judiciais estão nesse valor tão elevado, daqui a pouco pode inviabilizar mais tarde, a gente espera que não aconteça, todas as dinâmicas de atendimento que a gente tem na Secretaria. Tá? Mas independente deste valor, que eu te digo que não é prioritário para a gente, é uma lógica de que as demandas judiciais têm que ser acompanhadas, a gente poder saber se esse paciente realmente está utilizando o medicamento, se está fazendo efeito esperado, se esse paciente está evoluindo, se ele ainda está utilizando esse medicamento, evitar fraudes, por exemplo, que já aconteceu em alguns locais do estado, de desvio do medicamento, de pessoas utilizando esse recurso financeiro para outros fins. Enfim, tudo isso é importante que a gente acompanhe, mas sempre o cidadão catarinense em primeiro lugar, a sua saúde sendo acompanhada, e nas demandas judiciais a gente não consegue ter isso, né? A gente não sabe o quanto que a periodicidade que esse paciente está retornando ao médico, o que ele está necessitando, se é essa dose que ele está utilizando, ou se é um outro medicamento que vai fazer efeito. Nós temos pacientes em atendimento judicial polimedicamentado, ou seja, com vários medicamentos na demanda, assim, mais de 10 medicamentos e várias prescrições nesse processo judicial. Então, a gente não sabe se os medicamentos que estão sendo administrados, se não estão dando interação medicamentosa, se um não está interferindo na ação do outro, se esse paciente, ao invés de estar tendo cura, ele não está tendo um problema sério de fígado, por exemplo, da utilização de muito medicamento, enfim. Essa é a preocupação com a saúde. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça está discutindo com outros órgãos a implantação de uma Câmara Técnica de Medicamentos, composta por especialistas sem vínculo com a indústria e que ficará responsável por emitir, em regime de urgência, um parecer de apoio à decisão dos juízes. O objetivo desse grupo de trabalho que foi criado, Tribunal de Justiça, Associação Catarinense de Medicina, Conselho de Medicina, Associação dos Médicos, enfim, é justamente criar uma Câmara Técnica de Medicamentos, que seria composta por profissionais especializados em diversas áreas, de modo que eles possam dar um suporte ao juiz
quando tiver que decidir ações, principalmente cautelares, que envolvam o fornecimento de medicamentos por parte do Estado de Santa Catarina. O objetivo não é restringir, e sim qualificar a decisão judicial para determinar a compra de medicamentos efetivamente necessários e eficientes para o tipo de patologia solicitado. Porque nós temos notícias de medicamentos que não são adequados para determinadas doenças, medicamentos que ainda não foram aprovados pela Anvisa, enfim, medicamentos que não atendem a protocolos médicos para tratamento daquela enfermidade, enfim, temos situações de desvios que acabam comprometendo, né, a qualidade da prestação desse medicamento por parte do Estado. Até porque em algumas situações se sabe que existem medicamentos com a mesma composição, com a mesma eficácia que o próprio Estado já licitou e compra, e que às vezes um profissional médico indica um medicamento de uma outra marca que o Estado não comprou, enfim, com algumas especificidades que você pode suprir, né, se você tiver, o juiz tiver subsídios para isso. Já a Secretaria de Saúde do Estado também anunciou que deve implantar um comitê com médicos e farmacêuticos para dar suporte a juízes, promotores, médicos e até mesmo a pacientes. Nós estaremos com essa equipe de médicos que vão trabalhar numa lógica de medicina baseada em evidências. O que é isso? É utilizar esse conhecimento técnico da medicina dentro de um uso racional do medicamento. Se realmente é eficaz, ele é seguro, ele é necessário para esse paciente, enfim.